Bom dia! E seja bem-vindo à live das 7h30 da manhã. É um novo projeto que eu tenho para a gente conseguir valorizar essa periodontia. E valorizando a periodontia, a gente consegue melhorar o entendimento de tantos casos. E hoje eu trouxe um caso interessante, que seria, por exemplo, a dor em um dente rígido após a raspagem. Eu recebo muitos casos clínicos todos os dias, por direct, por WhatsApp ou por e-mail, e penso que é uma contribuição interessante eu conseguir discutir, conversar sobre alguns desses casos clínicos, e eu também gostaria de convidá-los a participar do intensivo periodiária, que vai começar agora na segunda-feira. O intensivo ele é diferente de live, de aula gratuita, porque é uma sequência. Ela tem um começo, meio e fim, e ela é sequencial, e ele tem um tema. O tema, ele tem um objetivo, uma aula com um objetivo final, cujo fim é você conseguir entender como você vai fazer uso da periodontia para aumentar o faturamento do consultório com os pacientes que você já tem. E a periodontia muitas vezes é uma oportunidade perdida de que as pessoas não veem os casos, deixam de perceber a oportunidade de tratamento, e é isso que eu quero que não aconteça mais. Que os pacientes parem de perder dentes por doença periodontal não identificada, que os dentistas parem de perder dinheiro porque eles não estão entendendo o que tem para fazer. E não é de uma forma gananciosa, não é de uma forma exploratória, mas qual paciente não ficaria feliz em fazer um diagnóstico precoce e receber um tratamento preventivo para você não ter a perda desse dente repentinamente? É isso que tem acontecido, doenças periodontais têm chegado muito repentinamente e as pessoas acabam ficando muito aborrecidas com isso. Enfim, o caso de hoje, eu vou virar a tela agora e eu vou mostrar um dente rígido depois da raspagem. Então, nesse caso, esse caso foi enviado para mim e é um caso assim, olha, ele é um molar e o paciente tinha dor. Como tinha dor, embora não tivesse restauração, foi feito o teste de vitalidade. O teste de vitalidade demorou a responder e quando respondeu, o paciente sentiu dor. Detalhe, há alguns dias, fiz uma raspagem e pedi esta panorâmica. Então, dias depois, o paciente voltou com dor. E a pergunta é, por que é que voltou com dor? E aqui eu quero que vocês observem, vocês estão vendo que tem osso? Como assim tem osso? E não tem nenhuma cárie? De onde poderia ter vindo a cárie? Mas eu queria que vocês parassem para prestar atenção assim, olha, vocês conseguem perceber que tem alguma coisa aqui, ó, que tem alguma diferença no trabeculado, que tem alguma diferença de cor? Outra coisa que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque isso acontece muito. Tá vendo essa linha aqui? Esta é a linha oblíqua externa. E muitas vezes a linha oblíqua externa, ela acaba superpondo a região de furca. Então, nessa região, o paciente pode ter uma lesão de furca e a gente não viu. Então, atenção para a próxima imagem que eu vou mostrar isso daqui. A área que eu vejo uma diferença no trabeculado é essa região que está circulada em vermelho. Essa aqui é a área da linha oblíqua externa e tudo me leva a pensar que isso é uma lesão endopério de origem periodontal. E na radiografia panorâmica, eu também consigo perceber que ela tem uma imagem radiográfica sugestiva de doença periodontal leve em todos os dentes. O problema é, primeiro, esse dente aqui, para quem já é um pouco mais experiente, consegue ver que esse molar ele já está mesializado. Então, o molar está mesializado, é possível que a gente tenha tido um pouquinho de perda óssea. E a outra coisa que a gente tem que observar é assim, tá vendo aqui a junção cemento-esmalte? Vou aumentar um pouquinho. Junção cemento-esmalte aqui. A gente vai ter mais ou menos nível de inserção aqui. E mais ou menos aqui, olha, junção cemento-esmalte aqui.
o espaço mais ou menos de onde acaba a coroa e onde começa a furca não é muito grande. Essa região aqui se chama tronco radicular. Esse tal desse tronco radicular, para este dente, ele é estreito, ele é pouco. E alguns dentes, eles podem ter um acinturado maior aqui, uma concavidade maior, e isso pode levar ao que eu chamo popularmente, assim, de uma forma simples para os pacientes, isso aqui é um escorregador de bactéria. E aqui o paciente começa a ter uma lesão de furca. Então, aqui começou, muito possivelmente, uma lesão de furca, e o paciente começou a ter uma perda óssea. Essa perda óssea levou à perda dessa região, mas a gente não enxerga, porque ele está superposto pela linha oblíqua externa. E a outra coisa que pode também estar acontecendo é que esse espaço do ligamento periodontal, ele está ligeiramente alargado. E outra coisa, esse dente aqui não tem um dente vizinho, ele não tem um dente adjacente. E eu falo assim, dentistas que estão me ouvindo, a gente precisa muito esclarecer os pacientes de que é muito importante o paciente manter os dentes. Extrair um dente que para o paciente parece ser uma... O paciente pensa que assim, extrair o dente resolveu o problema dele. E, bom, resolveu imediatamente, né? Só que em médio prazo, isso não resolve, porque ele começa a criar um outro problema. Então eu falo para o paciente, você perdeu o dente, mas você vai ter outro problema. Você pode ter um problema protético, ou você pode acabar tendo uma sequela desse dente que você extraiu. Então, nesse caso aqui, que é um dente que acabou ficando isolado, ele pode estar acabando recebendo trauma oclusal. E um dente com trauma é um dente mais suscetível à doença periodontal. O que é que a gente vai fazer nesse tipo de situação? Primeiro, a gente vai fazer uma instrumentação periodontal com vistas ao abscesso. Então, o diagnóstico disso daqui, tá com dor, isso aqui é um abscesso periodontal, possivelmente, porque aqui tem bolsa. Não fui eu que atendi esse caso, mas é uma exposição de caso clínico para a gente começar a fazer um levantamento de muitas possibilidades. Principalmente porque agora, em tempos de coronavírus, muitos consultórios não estão funcionando. E muitas vezes eu acabo recebendo pacientes... Eu recebo dúvidas de alunos ou pacientes falando assim, olha, me mandaram essa radiografia, o paciente está com essa sintomatologia. E eu falo que, muitas vezes, a gente pode antecipar o diagnóstico. Aí a Érica perguntou aqui, olha, e aí, vai fazer raspagem cirúrgica? A raspagem cirúrgica, num momento de urgência, eu já não acho tão interessante, porque isso sangra demais. A literatura científica, essa não fui eu que encontrei, tá? Mas foi um professor que dizia muito, porque ele defendia muito raspagem cirúrgica sem preparo básico. E ele dizia que ele leu um estudo longitudinal e falou que não havia diferença de perda de inserção quando você faz uma abertura de retalho cirúrgico, quando tá sem controle de placa prévio. Primeiro que nesse caso, o paciente já passou por uma instrumentação antes. Então, ele já foi raspado. O que acontece, e aí é o que eu falo popularmente para o paciente, paciente, é o seguinte, aqui já tinha as bactérias e quando eu raspei, embrabaram as bactérias. Em termos científicos, assim, o biofilme que estava estável, ele, após a instrumentação, ele foi mexido, e a instrumentação pode ter causado microlesões no epitélio, e essas microlesões no epitélio fizeram a introdução de bactérias no tecido conjuntivo. Ou eles fizeram uma mobilização de lipopolissacarídeo, que é super inflamatório, e essa mobilização causou abscesso. Porque abscesso nada mais é do que uma coleção purulenta de bactérias mortas, porque acabou tendo a briga, acabaram tentando eliminar essas bactérias, enfim, virou abscesso. Então, pode fazer a raspagem cirúrgica, mas a minha filosofia é sempre não cirúrgica. E segunda-feira começa o outro intensivo periodiária. Para quem já assistiu algum intensivo, esse intensivo vai ser novo. Ele está repaginado por conta do coronavírus. A gente modificou alguns protocolos e a gente quer fortalecer o entendimento do paciente de que a periodontia é um serviço básico essencial. Ele pode deixar de fazer um monte de coisa, mas a perio básica ele não pode deixar,
porque isso traz consequências drásticas para ele, como, por exemplo, ele ter um abscesso periodontal se ele deixar de fazer manutenção preventiva. E se ele vir a ter algum tipo de problema, isso aqui vai ficar mais grave. O que a gente faz como filosofia periodiária? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, se o paciente está com dor, a gente vai cronificar essa lesão. E cronificar é tirar da fase aguda. Então, em fase aguda, a gente não vai fazer nenhum tratamento. A gente vai tirar da dor e pronto. Quanto mais cutucação a gente começar a ter aqui, maior a possibilidade de disseminação hematogênica, de introduzir bactérias na corrente sanguínea. Talvez isso não cause tanto problema para um paciente rígido, mas isso daqui vai causar um desconforto que pode ser maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é se você raspou e se você sondou, você tem que saber que isso daqui tem uma bolsa periodontal profunda. Então, se você raspou, se você sondou, tinha bolsa. Se você tem certeza que instrumentou bem e este dente com dor é só uma sequela de uma mobilização bacteriana, a gente vai orientar o paciente a fazer uma irrigação. Aí eu ensino a fazer uma irrigação com antisséptico, clorexidina. Aí eu falo para o paciente, vamos supor que o seu consultório está fechado, que em tempos de coronavírus na sua cidade tem bastante caso e você talvez não precise abrir o consultório para fazer tudo isso. Você pode orientar o paciente ir lá na farmácia, comprar uma seringuinha de 5 ml ou de 10 ml, comprar um Periogard ou uma Noplaque ou uma clorexidina, e nessa clorexidina ele vai encher, vai colocar onde dói e ele vai dar uma seringada bem forte aqui. Pronto, se você raspou, se você sabe que isso é localizado, isso já vai diminuir e você vai orientar que assim que você estiver em atendimento, aí você monitora o paciente e diz que, olha, no final da tarde eu vou te ligar. E monitora, se tiver tudo ok, você cronificou, mas você jamais pode deixar de dizer que vai precisar de uma nova intervenção. Se você raspou e você sabe disso. Se você não sabe, se você raspou e você não tem direito, não sabe direito como está, você vai fazer nessa sessão de fase aguda, você vai fazer uma pequena instrumentação aqui e você vai remover o pus, o abscesso. E você vai orientar o uso da clorexidina e, de preferência, a irrigação da clorexidina. Ai, professora, mas e se aqui tiver uma lesão de fúrica de grau 2, estiver muito grande? Ainda assim, eu não costumo prescrever ou indicar a instrumentação cirúrgica, porque eu não sei exatamente qual é a extensão dessa lesão de fúrica. Eu não sei também se esse dente teria como ser mantido na boca, e eu não sei qual é o desejo do paciente de manter esse dente na boca, e eu não sei qual vai ser o prognóstico de uma forma geral. Então, tudo isso precisa ser conversado em um outro momento. Então, nessa sessão de urgência, a sugestão é, chama o paciente e cronifique isso daqui para você não lidar com o paciente com dor. É difícil de anestesiar, não precisa ter a preocupação de conseguir remover tudo, porque a gente vai diminuir a inflamação, diminuir a dor e num outro momento, já cronificado, você vai tratar a boca inteira. E isso é filosofia periodiária, que é isso que eu vou falar no intensivo a partir de segunda-feira. Porque a gente tem o objetivo de equilibrar toda a microbiota da boca toda que está desequilibrada, porque em mais outros lugares tem bactérias periodontopatogênicas e esse paciente, ele é suscetível. Então, em outro momento, você vai dizer que você vai iniciar um tratamento periodontal e você vai colocar atenção preventiva se esse dente tiver bom prognóstico para ser mantido. Bom prognóstico para ser mantido, uma lesão de fúrica que não seja tão grande, que parece essa. Para quem chegou um pouquinho mais tarde, o que acontece nesse dente é uma superposição das imagens. Baixou. E se esse dente aqui for pilar de uma PPR? Se ele for pilar de uma PPR, se o dente for pilar de uma PPR, o que a gente pode fazer
para não perder esse dente. E também pode ser isso, porque pode ser que a PPR esteja com báscula e essa báscula acabe causando a perda desse dente. Então, tudo isso está envolvido para a gente tomar decisões. Ou se esse dente tem um antagonista. Então, imagine, o paciente tem poucos dentes, mas ele tem um antagonista sobre esse dente. Então, é um dente importante. A gente tem que avaliar também a questão oclusal. Então, a live de ontem foi sobre prognóstico, sobre como é que a gente vai estabelecer isso. Olha, o dente que vai ser mantido, não vai ser mantido. Na live de antes de ontem, a gente também acabou conversando sobre isso. Tudo isso precisa ser levado em consideração antes de acabar decidindo o que vai fazer, né? Aí a Carol falou que tá com uma paciente que tá com a bateria com a bateria labial inferior, com uma leve mobilidade, mas a gengiva parece saudável. Pediu uma panorâmica, mas ainda não recebi. E ela usava contenção. Então, quando o paciente tem uma mobilidade e a gengiva parece saudável, então, sim, tá certíssimo, pedir uma panorâmica pra gente saber o quanto de nível ósseo que a paciente tem. E a outra coisa que é importante ver quando tem mobilidade nos dentes anteriores é se não tem trauma. Porque se o paciente tem parafunção e perdeu, por exemplo, a guia canina, a desoclusão em canino, quando a pessoa faz lateralidade, começa a bater nos dentes anteriores. E se o paciente faz parafunção, aí aumenta a mobilidade também. Outra coisa que pode estar acontecendo é bruxismo trauma em máxima intercuspidação. Então, quando está em MH, fica em MH o dia inteiro e faz aquele bruxismo que é o bruxismo diurno, que fica constante. Então, dá um pouquinho de mobilidade. Mas, em bateria anterior, o mais comum é trauma na lateralidade. E pode acontecer também que tenha inserção anormal de freio. Tem um freio labial inferior que ele acaba puxando, né? E nesses casos apresenta mobilidade? Nesse caso aqui, não tem mobilidade. Por quê? E não é a mobilidade que condena. Porque esse dente aqui, ele tem bastante nível ósseo ao redor dele. Então, olha só, tem osso aqui, osso aqui. E não é a mobilidade que condena. Por exemplo, acabamos de comentar um caso do paciente que tem mobilidade e talvez não tenha muita perda óssea. E esse caso aqui, o paciente costuma não ter mobilidade porque é um molar, de raízes bem divergentes. E isso aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção, que é um caso que a gente consegue, que mascara muito a doença periodontal. E nisso, de doença periodontal que a gente não diagnostica, que a gente não identifica, então são os dois lados da mesma moeda. Para o paciente, é um problema periodontal que você está deixando de identificar e está deixando de tratar. Para você, profissional liberal, de clínica, de consultório, é um caso de tratamento que você deixou de atender. Pronto, deixou de atender, passou por debaixo do seu nariz, seria a possibilidade de oferecer um tratamento periodontal que não ofereceu, um caso que deveria ter visto e não viu, e assim conseguir resolver o paciente. E o mais complicado é quando o paciente fala assim, escuta, isso eu já ouvi muito, tá? O paciente fala assim, escuta, eu estou sendo atendido pelo dentista e isso não é o dentista que deixou de diagnosticar o caso que vai falar, porque geralmente são os pacientes que me procuraram como especialista. E aqui no Periodiário eu também gosto de dizer que a periodontia é para todos, não precisa ser só para o especialista. O especialista tem o seu espaço, tem sua formação diferenciada, mas os especialistas estão deixando de receber casos encaminhados porque a clínica geral está deixando de ver. A clínica geral está deixando de conseguir tratar casos porque também está deixando de ver. E o paciente está ficando muito aborrecido porque ele está deixando de ser diagnosticado precocemente e ele vem para o meu consultório como especialista e também é por isso que eu falo para vocês, para ter esse alerta, que ele diz muito aborrecido e com a sensação de confiança perdida. É assim, doutora, faz 10 anos, 20 anos que eu sou atendida por aquele dentista. E todos esses anos, ele não viu isso. E aí o último paciente, ele era mecânico e ele falava assim, que, olha, doutora, quando meu cliente tem um problema no carro, eu vou lá e falo. Por que ele não falou que tem um problema? Como é que eu vou dizer? Não falou que tem um problema porque não viu? E é por isso que é importante, a gente tem que ver o que é, o que não é.
Aí a doutora Érica está perguntando assim, um molar com apenas 1/3 de osso, 1/3 de osso, mobilidade grau 1 ou 2, paciente querendo manter o dente. Agora falou a coisa mais importante para o meu prognóstico, o paciente quer manter o dente, tá? Mas ele tem pouco osso, ele tem só 1/3. Então, vamos lá. Mobilidade 1 e 2, tenho só 1/3 de dente, de osso, quer manter o dente. Se não conseguirmos reduzir as bolsas com raspagem não cirúrgica, você recomenda fazer a raspagem cirúrgica? Eu recomendo fazer a raspagem cirúrgica e eu sou super adepta da terapia não cirúrgica. Não cirúrgica por quê? Porque os pacientes não gostam, talvez eles não seja nem que eles não gostem da instrumentação cirúrgica. Eu acho que o que mais me faz perder cliente na fase cirúrgica, fazia perder, né? Não perco mais por conta disso. É que a fase cirúrgica é uma coisa que depende. Então, é exatamente essa a questão. O paciente tem pouco osso. Eu vou fazer a raspagem. Talvez eu não consiga controlar a bolsa. E, de repente, o paciente vai receber a notícia assim, paciente, nós não conseguimos diminuir a sua bolsa. Então, agora, nós vamos partir para uma raspagem cirúrgica. E essa coisa duvidosa é muito complicada. Seria a mesma coisa que você passar para um profissional e o profissional acabar falando assim, então, nós vamos tratar o seu caso, mas a gente não sabe quanto que vai custar. A gente não sabe o que vai ser desse dente. A gente não sabe se vai ficar bom. E é isso que mata o profissional na periodontia, tá? Porque parece que a gente tá, ou vai parecer insegurança, ou vai parecer que a gente não sabe resolver o problema, ou vai parecer que o paciente não consegue se programar. E ainda mais agora, nesses tempos de instabilidade, você está colocando mais uma instabilidade. Aí o paciente volta para casa dele e começa a pensar assim, então, é melhor eu tirar o dente, né? Porque o dentista está falando que não vai resolver ou não sabe se vai resolver. Então, o que eu mais recomendo é assim, você vai antecipar as maiores necessidades de tratamento cirúrgicas que são dente com mau posicionamento. Então, por exemplo, tem um apinhamento e naquele apinhamento as raízes estão tão próximas e quando está muito perto, geralmente tem bolsa mais profunda e tem mais perda óssea porque tem menos nutrição sanguínea. Esse é um dos preditivos de E o motivo da gente não conseguir reduzir essa profundidade de sondagem é a gente não conseguir equilibrar a microbiota. Se a gente não conseguir equilibrar a microbiota, não vai diminuir a bolsa, ou se a gente não conseguir tirar o cálculo residual. E na filosofia periodiária, que eu vou falar no intensivo a partir de semana que vem, eu fecho um tratamento longo, bem longo, e eu fecho um pacote. E esse pacote geralmente é um pacote anual de tratamento. E nisso estão incluídas as sessões de terapia e as sessões de manutenção. E eu costumo pensar na raspagem cirúrgica lá pelo 3º mês de tratamento. Lá pelo 3º mês de tratamento, eu já equilibrei um pouco mais a microbiota, eu já consegui reduzir a profundidade de sondagem. Gente, quem já fez o seguinte, raspou, demorou para o paciente voltar, ou porque você não tinha agenda, ou porque o paciente não viu, ou não veio, e aquele cálculo pretinho subgengival, depois da contração tecidual, virou supra. Aquele cálculo que você se matava para remover tudo de uma vez só, ele ficou supragengival. Então, uma bolsa de 10, ela vai virar de 8. Uma bolsa de 8 vai virar 6. Uma bolsa de 6 vai virar 4. Essas bolsas diminuem. E a gente tem que entender que isso é o curso natural da doença periodontal. Se a gente conseguir ser eficiente na manutenção preventiva. E se lá pelo 3º mês eu for ineficiente em conseguir fechar essa bolsa, e o meu objetivo não é nem fechar a bolsa, tá? Meu objetivo é manter em bolsa inativa, que é não sondar. E aí eu assisti uma live da Sobrap maravilhosa, que Sobrap é a Sociedade Brasileira de Periodontologia, de que algum sangramento ela pode ser tolerável sem que haja perda de inserção. Mas eu não conto isso para os pacientes, tá? Só tô falando isso para vocês dentistas, para a gente ficar com a consciência um pouco mais tranquila se houver um ou outro sítio de sangramento à sondagem. E aí, lá pelo 3º mês de tratamento periodontal, manutenção e acompanhamento, se ele ainda tiver com a bolsa profunda, ao final da sessão
de manutenção ou de tratamento, eu dou um pinguinho de anestesia já no meio da sessão e eu abro um retalho rapidinho e eu instrumento. Isso vai demorar 15 minutos da minha sessão, isso eu não cobro a mais. Porque esse cobrar a mais é a coisa que deixa o paciente mais insatisfeito com a periodontia. Insatisfeito assim, se coloca no lugar dele. Olha, paciente, eu não sei se esse dente vai ficar. Paciente, eu não sei se a gente vai conseguir resolver. Paciente, eu não sei se vai ficar bom. Que vai ficar bom, que o dente com lesão de furca vai ficar na boca, é a coisa mais duvidosa da periodontia. Mas eu sei, pela literatura científica e pela experiência clínica, que um dente com lesão de furca, se o paciente não tiver condições de substituir por implante, porque lesão de furca de grau 2 é prognóstico duvidoso. E se ele tem condições de colocar o implante, se ele tem condições, é melhor, porque o implante tem prognóstico mais favorável, mais certeiro do que um dente com lesão de furca. Mas nem todos têm a condição de substituir um dente por um implante. Agora sim, faz a conta. O implante com AEXO, com implante, com biomaterial, com a coroa protética, ela vai custar quantas raspagens na vida dele? Tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma conta bem por cima, tá? Se um implante com uma prótese sobre implante, por exemplo, custar R$3.000 jogando por alto, se uma sessão de instrumentação vai custar R$300, ele vai poder fazer 10 sessões de manutenção preventiva. Se essa manutenção preventiva for semestral, é 5 anos de manutenção preventiva. E aí fecha com um pacote anual. Agora vamos jogar por baixo, tá? Um implante com uma prótese sobre implante vai custar R$1.500. E numa cidade do interior, aluguel baixo, custo baixo, custo de vida baixo e valor de procedimento mais baixo, que vai custar mais ou menos R$150 uma raspagem. Olha, 10 sessões de raspagem, que vai conseguir fazer essa manutenção. Mas a higiene é ruim. Tudo bem, higiene é ruim, deixa de 4 em 4 meses. 4 em 4 meses, o paciente vai conseguir pagar 2 anos e meio de manutenção preventiva. É 2 anos e meio que ele colocou esse dente na boca e ele continua mastigando com esse molarzinho. E mais, a manutenção preventiva não é só para um dente, é para a boca inteira. E se o paciente perdeu o dente por doença periodontal e colocou um implante, isso não o desobriga de fazer manutenção preventiva, porque o maior risco dele ter periimplantite é ele ter tido doença periodontal antes. Então, gente, manutenção preventiva é um buraco negro que a maioria de nós dentistas não sabemos fazer. E é esse o tema principal do intensivo periodiário, que começa na segunda. Então, o intensivo periodiário vai ter grupo de Face, vai ter discussão de caso clínico específico sobre o tema. E a temática é basicamente você que curte pério, independentemente de ser periodontista ou não, conseguir aumentar o faturamento consultório de uma forma super ética, honesta, mostrando para o paciente o quanto isso é importante e conseguindo convencer o paciente que periodontia é um cuidado de saúde essencial. Ele pode deixar tudo mais para depois, se ele está segurando, se ele está com medo da instabilidade, mas ele não pode deixar pério. E todos nós, dentistas, sabemos isso, mas o paciente não sabe. E a gente está sendo ineficiente em conseguir esclarecer isso. E é sobre isso que o intensivo periodiário vai falar, se você não está inscrito ainda. E a Érica falou, repete o quê? E mesmo com o implante terá que fazer manutenção preventiva. Exatamente. Então, desde que a gente começou a entender isso, e quem mais me ensina sobre a importância da manutenção preventiva são os pacientes de classe média ou os pacientes com orçamento mais limitado. E, felizmente, a minha mãe, ela sempre falou que a gente não pode ficar escolhendo serviço. E para se inscreve no link da bio. Escolher serviço é falar assim, esse eu trato, esse eu não trato, esse eu faço, esse eu não faço. Então, eticamente, uma ética minha, né? Eu penso que eu preciso atender a todos que chegam até mim. E nisso que eu vou atendendo a todos, o paciente que tem dinheiro, não tem problema. O dente tem prognóstico duvidoso, a gente fala para o paciente, paciente, o dente tem prognóstico duvidoso. Já que está duvidoso, vamos extrair e colocar um implante? Ótimo, tudo bem. Quando que vai ficar? Quando é que a gente vai agendar? Tudo certo. E o paciente que tem pouco recurso financeiro? A gente vai mutilar e ele vai ficar banguela, vai perder o dente. E todos nós dentistas sabemos que ele vai entrar em colapso oclusal.
mais cedo ou mais tarde, que não vai ter PPR que pare na boca dele. E a gente está deixando de conversar isso para o paciente. Porque para o paciente, a gente vai acabar tirando um dente. Tirou um dente, tirou problema, tirou uma pedra no sapato dele. Mas ele não sabe que ele vai ter outras pedras. E nessa história que a gente precisa fazer. Enfim, o meu projeto Periodiária é conseguir fazer com que os pacientes que os pacientes cheguem aos 60 anos com 20 dentes na boca. Isso é um padrão internacional de qualidade de vida periodontal. E o meu plano é conseguir fazer isso através de você, dentista, que está me ouvindo. Então, se você está me ouvindo agora, se você entendeu essa mensagem da pério, uma pério adorável, tá? Que dá certo, que ela funciona, que à luz do conhecimento científico atual isso está muito mais fácil de fazer e está acessível para o clínico geral, é isso. Imagina dizer para o paciente, o sonho de você chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca, podendo comer o que você quiser. Todo mundo sabe que 20 dentes na boca é muito mais fácil de reabilitar do que ter meia dúzia de dentes na boca. Meia dúzia de dentes na boca para o quê na boca, né? Enfim, tudo dá problema. E a Cláudia está falando, olha, tem que fazer sondagens incisivos e molares para o diagnóstico de doença periodontal, principalmente porque são doenças periodontais que não se parecem com doença periodontal, e assim a gente consegue evitar tudo. Eu vou dizer mais, tá? Para todo mundo que está me ouvindo. Sonda periodontal dentro do jogo clínico para a gente conseguir fazer o diagnóstico de tudo. Vocês não têm noção do quanto vocês vão conseguir encontrar de necessidade de intervenção periodontal se vocês sondarem. Então, enfim, volta o convite. Segunda-feira começa o intensivo periodiária. Vai ter um grupo fechado de Facebook para a gente discutir casos clínicos. Eu não deixo isso aberto porque isso mistura com muita conversa. Então, a gente vai falar só de pério, só de manutenção preventiva e só de conseguir encontrar casos que vocês não identificavam antes e só dessa metodologia periodiária não cirúrgica, fácil e acessível para todo mundo, que cabe, inclusive, em quem tem convênio. E que esse pode ser um plano para retomada, para quem ou não começou ainda ou está prestes a retomar os trabalhos. E a gente vai rever isso à luz do Covid-19, revendo as práticas de diminuição de aerossol e de biossegurança, tá? Então, isso aí, recomendo o curso Mudando de Paradigmas, inclusive para especialistas. Exatamente, muito obrigada, Thaís. Thaís é aluna nossa e tudo acaba mudando o paradigma, por quê? Muitas vezes o paradigma é, olha, sou servidor público, meu público é composto de pessoas de baixa renda. Olha, parabéns você que é servidor público que está me ouvindo, porque isso demonstra realmente um amor e dedicação à profissão. Como servidor público, você é até desobrigado a aprender um pouco mais, porque já tem a estabilidade do emprego. Mas quem é servidor público e está aqui, está sabendo que o que eu falo funciona e é relevante. Porque, olha só, o servidor público que atende nas prefeituras, nas instituições, sabe que mesmo de graça, nem sempre o paciente volta. Mesmo de graça, tá? Se você está falando que o seu paciente do consultório não quer voltar porque ele não quer gastar, nem de graça ele não quer voltar. Porque a gente está inábil em mostrar a importância disso. Aí, quem atende convênio? Gente, o convênio é o paciente certo, tá? Se nós estamos num momento de dúvidas, o paciente ele tem um retorno semestral certinho. E muitos dentistas não têm esse retorno que o convênio paga certinho. E mesmo pagando certinho semestralmente, às vezes o paciente não vem. Porque nós estamos inábeis em mostrar isso como essencial, como fundamental. E essa é a base do periodiária. E na medida que você consegue fazer isso, você vai conseguir ter a tranquilidade de ter venda recorrente no consultório do paciente que vai vir. Eu estou atendendo bem pouquinho ainda, só atendo uma vez por semana, concentro só os casos mais importantes, mas daqui a pouco volto, mais normal, e eu sei que o meu paciente volta, ele vai voltar, porque eu consegui oferecer isso. É isso que eu tenho. Eu tenho uma bola de neve que eu tenho o faturamento recorrente, os pacientes voltam, porque a gente consegue mostrar isso. E eu amplio a equipe. Eu tenho hoje mais uma dentista atendendo comigo, mais uma TSB atendendo comigo, porque eu não dou conta, porque aumenta os casos. E é isso que eu consegui para mim, que eu desejo para você. E é isso que eu vou ensinar no periodiária, tá bom? Não pague sessões de 40 dias. Então, depois a gente conversa isso.
que daí no periodiário a gente explica exatamente como a gente equaciona isso no convênio, tá? Só não consigo explicar isso no online porque é uma conversa muito complexa pra gente acabar falando rapidamente, porque isso faz parte, tá? Mas daí para controlar de 6 em 6 meses, daí você tem que falar pro paciente, tem que conseguir convencer o paciente, e é isso que a gente procura fazer, e quem vai chegar a essa conclusão é ele, tá? Você vai mostrar caminhos e até que o paciente, ele mesmo, conseguir entender que semestral não dá. Vai chegar um momento que vai dar, porque a gente já conseguiu equilibrar a microbiota. Mas quando a gente consegue apresentar para ele, só que isso não é você que vai dizer, você tem que voltar. Não, ele tem que entender. Ele vai chegar às próprias conclusões. E ele vai entender que ele precisa de mais um a mais. Aí, nisso a gente vai conseguir explicar certinho como é que ele vai fazer se entender. No intensivo eu falo parte disso. Aí, Thaís, como é que a gente está usando o Prof? Eu vou falar um pouco no intensivo periodiária, mas para quem já assistiu, quem já é aluno, eu vou estar colocando no grupo fechado de Face soluções para ultrassom e soluções para Prof. Olha, foi um dos vídeos que nos inspirou. Desses vídeos que viralizam, a gente tem conseguido reduzir bastante o aerossol e a gente está conseguindo reduzir bastante. Então, fechando aqui na live, tá? Prometidinho, lá no grupo fechado de alunos do periodiária, vou postar o vídeo para a gente conseguir reduzir imensamente aerossol para Prof. De ultrassom já tá lá no grupo, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Todos os dias, 7h30, a gente tem caso clínico. Quem tem caso clínico pode mandar por direct para mim e dentro de todo... Aí manda bem explicadinho. Se você quiser participar da live, a gente combina um dia e aí te chamo para você explicar bem. Então, de manhã, cedinho, 7h30, é caso clínico. E de noite são dados itens filosóficos. E hoje à noite, 8h30, a gente vai falar sobre o plano de tratamento, tá? Como planejar um caso periodontal. Pessoal, muito obrigada pela audiência e até hoje à noite, ou até amanhã de manhã, ou até um intensivo periodiária, tá? Se inscreve lá. Tchau, tchau.